A graça e a paz de Jesus Cristo. Nesse vídeo, nós vamos fazer apenas um comentário a respeito do capítulo 8 de Marcos, nos versículos 27 até o versículo 33. Vai ser um vídeo bem curto, com a finalidade de falar a respeito do tema a identidade de Jesus. Então aqui, e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? Versículo 28. E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. 29. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. 30. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e que pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. 32. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro tomou-o à parte e começou a repreendê-lo. 33. Mas ele, vendo-se olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Esse texto, dos versículos 27 até o versículo 33, traz a mensagem sobre a identidade de Jesus. Jesus queria saber se os discípulos sabiam quem ele era, porque hoje nós sabemos que Jesus é o Messias, que ele é o Filho de Deus, que ele é aquele prometido no Antigo Testamento que viria para trazer a salvação para a humanidade. Mas quando Jesus estava aqui na terra, nem todas as pessoas entendiam isso. Então, muitas pessoas falavam a respeito de Jesus que ele era João Batista. Nós vamos ler em Marcos, no capítulo 6, no versículo 14 até o versículo 28, nós vemos que Herodes matou João Batista, porque João Batista, ele denunciava o casamento de Herodes com a sua cunhada Herodias. Herodias era esposa de Filipe, e ela havia deixado o Filipe para ficar com Herodes Antipas. E por essa razão João dizia para Herodes, que era o governador da Judéia: você não pode ficar casado com a sua cunhada, porque ela é esposa do seu irmão. E Herodias tinha uma filha. E por essa razão, um dia a sua filha dançou em uma festa no dia do aniversário de Herodes Antipas, e Herodes deu aquela festa para todas as autoridades e prometeu, depois da dança da filha de Herodias, que ela poderia pedir tudo o que quisesse, até metade do reino, porque ela receberia. Mas a menina, sendo menina, perguntou para a mãe o que ela deveria fazer. E a mãe disse: peça a cabeça de João Batista. Então, Herodes ficou muito triste em razão disso, mas como ele havia feito um pronunciamento público, ele não poderia voltar atrás na sua palavra. Então ele mandou o executor trazer a cabeça de João Batista e entregou numa bandeja de prata para a menina, que a entregou à sua mãe. Essa história está em Marcos capítulo 6, versículo 14 até o versículo 28. No livro de Lucas, no capítulo 23, no versículo 6 até o versículo 12, nós vemos que quando Pôncio Pilatos, que era governador de Jerusalém, ficou sabendo que Jesus era da Galileia, e sabendo que Herodes era o governador daquela região, ele enviou Jesus para Herodes, para que Herodes pudesse avaliar se ele julgaria a Jesus, uma vez que Jesus era da região da Galileia. O único evangelista que conta essa história é Lucas, que fala a respeito do encaminhamento de Jesus, de Pôncio Pilatos, para Herodes. Os outros evangelistas não relatam esse fato. E a Bíblia conta que quando Herodes
teve contato com Jesus, ele pediu que Jesus operasse um sinal, um milagre, para que ele pudesse ter a certeza de que Jesus era João Batista. Então Jesus não operou nenhum milagre, não operou nenhum sinal diante de Herodes, e por essa razão, Herodes devolveu Jesus para que fosse julgado por Pilatos, e entregou Jesus com um manto de rei, zombando da pessoa de Jesus. Então Jesus era João Batista? Ele não era João Batista. Segundo, alguns diziam que ele era Elias, mas ele também não era Elias. E, né, com relação a ele ser Elias, o texto de Malaquias, no capítulo 4, nos versículos 5 e 6, falam que antes da vinda do Messias importa que venha Elias. Mas Elias, Jesus revelou aos discípulos no texto de Marcos, no capítulo 9, no versículo 13, que Elias já havia vindo, porque Elias era João Batista. Ó. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Então, João Batista, ele veio no espírito de Elias. No livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 13 até o versículo 17, nós lemos que o anjo Gabriel apareceu para o pai de João Batista, que era Zacarias. E o anjo Gabriel disse para Zacarias que o seu filho viria no espírito de Elias, o que significa dizer que João Batista era o Elias. Então, se o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 17, revela que o Elias, referido em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, era João Batista. Então, Jesus não era João Batista e nem era Elias, mas aí vem Jesus e pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro tem uma revelação dizendo que ele era o Cristo, ou seja, que ele era o Messias. E aí Jesus diz para eles assim, ó: não contem a ninguém por enquanto. Versículo 30, porque não era tempo que as pessoas soubessem que Jesus era Jesus. No tempo em que Jesus nasceu, Herodes, o pai desse Herodes que matou João Batista e que também interrogou Jesus, que nós mencionamos aqui em Lucas capítulo 23, ele era Herodes Antipas. O pai de Herodes Antipas era Herodes o Grande. Quando Jesus nasceu, no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, se você ler o capítulo 2 inteiro de Mateus, você vai ver ali que os magos vieram do Oriente e ofereceram para Jesus ouro, incenso e mirra. E quando eles foram oferecer o ouro, incenso e a mirra para Jesus, eles imaginavam que o Rei dos Reis estaria no palácio, e por isso eles foram conversar com Herodes o Grande. E Herodes o Grande disse: não nasceu ninguém aqui. Mas Herodes o Grande perguntou para eles: vão, adorem a esse rei e venham e me informem onde ele está, para que eu também vá e o adore. E eles foram embora, chegaram até onde Jesus estava, ofereceram ouro, incenso e mirra. O ouro simbolizava que eles reconheciam que Jesus era o Rei dos Reis. O incenso simbolizava que eles reconheciam que Jesus era o próprio Deus, porque todo o Antigo Testamento fala que incenso só era oferecido para o Senhor, para Deus. E quando eles ofereceram mirra, a mirra era um cosmético usado para o tratamento das feridas de muitas pessoas. Então, a mirra simboliza que Jesus, ele é o rei o ouro, o Rei dos Reis, o incenso. Ele é Deus, e a mirra, ele veio para curar a humanidade. Então, eles vieram e anunciaram que Jesus era isso. E o texto bíblico fala que logo depois que eles adoraram a Jesus, tiveram um sonho em que Deus disse para que voltassem por outro caminho, porque senão Herodes procuraria matar o menino. Porque Herodes imaginava que o nascimento de Jesus faria com que ele perdesse o reinado.
Por isso Herodes haveria de procurar matar Jesus. Então, esse texto está em Mateus capítulo 2. Tudo isso que eu falei aqui, a respeito dos magos, a respeito da intenção de Herodes o Grande de matar Jesus, está escrito em Mateus capítulo 2. Então, veja que Jesus já havia sofrido risco de morte quando criança. Por isso Jesus disse para os discípulos, agora que o Pedro entende que eu sou Cristo, não contem para ninguém. Porque se contassem antes do tempo que Jesus era o Rei dos Reis, poderiam matá-lo, antes que ele cumprisse o seu propósito. A partir do versículo 31, Jesus começa a explicar o que aconteceria com ele, que importava que ele padecesse muito, que ele fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo assim, lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 53, está escrito que ele seria desprezado, seria moído pelos pecados da humanidade e que, quando olhassem para ele, não veriam formosura nenhuma, mas que ele seria rejeitado e o mais desprezado de todos. Então Jesus, quando fala isso para os discípulos, ele está apenas mostrando que ele de fato era o Messias. Ou seja, ele está dizendo, eu sou o Messias. Mas do Messias o que vai acontecer é Isaías capítulo 53. Agora, quando os magos ofereceram ouro e incenso para Jesus, eles cumpriram Isaías 60. Isaías no capítulo 60 está escrito, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai resplandecendo sobre ti. Do versículo 1 até o versículo 6 de Isaías 60, Isaías 53 fala a respeito da rejeição do Messias, que ele seria humilhado, envergonhado e o mais desprezado. Isaías 60 fala a respeito da glória de Jesus, que ele seria o Filho de Deus e ele receberia ouro e incenso. Os magos ofereceram ouro e incenso para Jesus, cumpriram Isaías capítulo 60, versículo 6. Mas os discípulos não conseguiam entender isso. Eles esperavam que o cumprimento de Isaías capítulo 60, quando Jesus receberia ouro e incenso, ocorreria quando ele estivesse no auge do seu reinado. Mas Jesus mostra que o pensamento dos homens, o entendimento, a interpretação correta a respeito das Escrituras era o contrário. Ele receberia o reconhecimento da sua honra e da sua majestade no seu nascimento, pelos magos, o cumprimento de Isaías capítulo 60, e o auge do seu reinado seria no momento em que ele morresse, porque ali, no momento em que ele morresse, os pecados de toda a humanidade seriam perdoados. E aí sim, ele traria a cura para todas as pessoas e o reinado de Deus se estabeleceria na terra. O reinado de Deus consiste em que todas as pessoas que hoje aceitam a Jesus, que é o rei da humanidade, podem chegar até Deus. É nisso que Jesus é rei. Ele é o único rei que pode nos levar diretamente a Deus. Não existe nenhum outro rei que pode nos levar a Deus. Então, o único rei que é digno de toda honra e glória, que pode levar o ser humano para Deus, é Jesus. É por isso, é nesse sentido que ele é rei. Então, Jesus aqui está explicando para os discípulos, eu vou ser rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes e pelos escribas, porque os anciãos, os sacerdotes e os escribas estavam esperando um Messias que libertaria o povo de Israel do Império Romano. E Jesus não veio para libertar o povo do império terreno, mas veio para libertar do pecado e para trazer a ligação do ser humano com Deus. E é nisso que ele salva toda a humanidade. Salva a humanidade da segunda morte, que é a morte a morte eterna, de nunca mais podermos viver juntamente com Deus. E aí Jesus dizia isso abertamente a eles, versículo 32, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Pedro começou a repreender a Jesus por quê? Porque Pedro, da mesma forma como os anciãos, os escribas e os sacerdotes, esperava que Jesus, em algum momento, manifestaria todo o seu poder e libertaria o povo de Israel da escravidão do Império Romano.
Mas aí, versículo 33, Jesus, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. O que Jesus estava dizendo não é que Pedro estava possesso por Satanás, mas Pedro estava dando ouvidos. No momento em que Pedro fala, não faça nenhum mal a si mesmo, Pedro estava dando lugar ao diabo. Estava dando lugar para que o plano de Deus não ocorresse. O plano de Deus era que Jesus deveria morrer para trazer a salvação para toda a humanidade. No momento em que Jesus não morresse e instalasse um governo terreno, o plano de Deus seria frustrado e Satanás ganharia a sua intenção. Por isso, quando Pedro fala da mesma forma que de uma forma que o reino de Deus não se cumpra, o plano de Deus não seja realizado, Jesus olha para ele e fala: você está dando lugar ao diabo, então saia de perto de mim. Porque você não compreende as coisas que são de Deus, mas você compreende as coisas que são dos homens. Então, esse texto revela que Jesus, do versículo 20 até o versículo 33, nós vemos que Jesus em Cesareia de Filipe revela a sua verdadeira identidade. Quem Jesus era? Né? Jesus pergunta primeiro para os discípulos e eles dizem que alguns diziam que ele era João Batista, outros diziam que ele era Elias e outros diziam que ele era o qualquer profeta. Mas aí Jesus pergunta para eles e Pedro tem a revelação: tu és o Cristo. Cristo, no grego, vem de Christos e significa ungido. E ungido é a mesma palavra que os judeus usavam para Messias. Ou seja, Pedro tem a revelação de que tu és o Messias, tu és o Cristo, aquele que é ungido, aquele que veio, que foi prometido nas Escrituras. Mas aí Jesus vem e revela para ele: mas só que o fato de eu ser o Messias, de eu ser um ungido, não significa que eu vou colocar uma coroa na minha cabeça e que eu vou reinar e que vou trazer libertação política e territorial para o povo de Israel. Significa que eu vou morrer, que eu vou ser desprezado pelos anciãos, pelos escribas e pelos sacerdotes e que do terceiro dia eu vou ressuscitar. É isso que significa. Muitas vezes nós pensamos que cumprir a vontade de Deus simboliza vitória, mas a vitória de Deus não é a vitória do ser humano. Muitas vezes nós pensamos que Deus vai operar de uma certa maneira na nossa vida, mas ele vai operar de uma maneira diferente. O objetivo de Deus era salvar a humanidade. Para isso era necessário que Jesus morresse por todos, para que todos tivessem a remissão dos pecados. E muitas vezes nós pensamos que o propósito de Deus vai ser cumprido de uma forma tranquila, mas vai exigir de nós, muitas vezes, sacrifício. É por isso que, logo na sequência que Jesus fala que Pedro não entende o plano de Deus e as coisas dos homens, do versículo 34 até o versículo 38, nós não vamos ler aqui nesse vídeo, porque o objetivo desse vídeo é falar apenas a respeito da identidade de Jesus, mas logo na sequência, Jesus fala aquela passagem famosa: aquele que quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E aí Jesus fala assim: porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas o que perder a sua vida por amor de mim, a ganhará. Ou seja, e depois ele fala no versículo 36, porque o que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Aí no versículo 37 ele fala: o que vocês podem trazer de riqueza em troca da alma de vocês? E aí no versículo 38 ele fala: porque quem se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele. Ou seja, os versículos seguintes, Jesus vem falando que ele é o Messias, que ele é o Rei dos Reis, mas que, na verdade, seguir a ele traz uma obrigação de renúncia e que seguir a ele vale a pena, porque todo esforço que nós fizermos aqui na terra, fica na terra, mas aquele que seguiu a ele aqui na terra, ganha a vida eterna. É por essa razão que aquele que perder a sua vida por amor de Cristo, a ganhará. Mas aquele que ganhar a sua vida nessa terra, né, vai acabar perdendo a sua alma. Mas Jesus revelou a sua identidade. Quem era Jesus? Ele de fato é o Cristo.
Ele de fato é o Rei dos Reis, porque ele é o único rei que quando nós nos submetemos a ele, às nossas vontades e entregamos a nossa vida totalmente a ele, reconhecendo ele como nosso rei e submetendo as nossas vontades, a nossa vida a ele, receberemos a vida eterna, porque ele é Deus e é o único que pode curar todas as nossas enfermidades e resolver o problema definitivo da alma do ser humano, que é obter a vida eterna. Por isso ele recebeu ouro, incenso e mirra. Ouro porque ele é rei dos reis, incenso porque ele é Deus, e mirra porque ele é o único que resolve o problema humano, que é após a morte, a vida eterna com Deus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Cristo.